ao teu coração, e vai ser assim até o final do ano agora, até a gente encerrar esse ano, eu vou estar falando nos domingos aqui sobre a graça, no domingo à noite, porque eu tenho entendido que ter revelação da graça é algo que você precisa ter rotineiramente, como todos os dias você precisa comer, você precisa se alimentar, você precisa dormir, você também precisa ouvir sobre a graça. Por quê? Porque a lei ela é natural, todos os dias nós entramos na lei e precisamos sair dela, todos os dias a área da nossa vida que nós tentamos nos relacionar com Deus, pelas nossas obras, com a nossa justiça, e colocamos Cristo de lado, e precisamos voltar, e novamente nos ater a Jesus. Então, eu tenho percebido que a revelação da graça não é uma coisa simples. A gente ouve falar da graça, a gente entende o que é a graça, mas vivê-la, praticá-la, não é fácil, porque a graça tem a ver com Cristo. Cristo Jesus, tudo que Ele fez foi gracioso. Então, quando nós falamos da graça, nós estamos falando daquilo que Jesus fez. Você vai ver Jesus o tempo todo agindo de forma graciosa. A vida de Jesus manifestou a graça, a ponto de dizer que Ele veio trazer boas novas, Ele veio trazer perdão, Ele veio trazer graça, não condenação. Ele disse: eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para que o mundo fosse salvo. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, porque são eles que precisam de cura. Eu não vim para sãos, mas para pecadores, porque são eles que precisam de arrependimento, de transformação e de perdão. Amém? Então, eu gostaria de falar hoje com vocês sobre os efeitos da graça, os efeitos sobrenaturais da graça. E por que é importante você entender a graça e ter revelação dela? Todas as religiões, presta atenção nisso, todas as religiões, elas têm uma forma de adquirir a bênção. Tem religiões que dizem: olha, se você dá tudo que tem, todo o seu dinheiro, Deus vai te dar ainda mais. A bênção é adquirida por dinheiro. Se você entregar, se você ofertar, se você dizimar, até um pedaço no céu você compra. A bênção é vendida. A moeda de troca é o dinheiro. Mas há outras religiões que a moeda de troca é o sofrimento. Ó, enquanto mais você sofrer, né? Se você andar de joelho, talvez uns 5 quilômetros, ralar bastante o joelho, sair bastante sangue, Deus vai te abençoar. É uma moeda de troca. A bênção tem a ver com sofrimento. Quanto mais você sofre, mais abençoado você é. Tem muitas religiões assim. Você tem que se autoflagelar, você tem que se sacrificar, você tem que levar uma vida miserável, né? Você tem que sofrer, porque se você não sofrer, a bênção de Deus não vem sobre você. Mas há outras religiões que dizem: olha, você tem que ser uma pessoa boa, faça boas obras, porque quando você faz boas obras, Deus te abençoa. Então a moeda de troca é boas obras. Você precisa fazer seu pão, você precisa fazer comida, você precisa da cesta básica, olha, você precisa ajudar os pobres, como uma moeda de troca para receber a bênção de Deus. É pecado fazer isso? Não, mas a moeda de troca para receber a bênção é essa. Você tem que ser alguém que o tempo todo está fazendo boas ações, porque eles julgam que as boas ações vai atrair o favor de Deus. Há outros que dizem: você tem que ser uma pessoa moralmente justa, porque quanto mais obediente, mais justo, mais perfeito, mais correto você ser, mais a bênção de Deus é derramada sobre você. Então a moeda de troca é a obediência. Estou dando um exemplo para vocês que toda crença, ela tem uma moeda de troca, para que essa pessoa receba a bênção. Mas e nós? O que nós cremos? Qual que é a nossa moeda de troca? Eu quero dizer para você que você não precisa fazer nada para receber a bênção de Deus. Não há uma moeda de troca. Tudo que você precisa é ter fé e crer que o Senhor Jesus Cristo te abençoa. A única moeda de troca é a fé, porque diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a nossa moeda para alcançar a bênção de Deus não é o sacrifício, não é a renúncia financeira, não é a nossa justiça, nosso comportamento moral, não são as nossas boas obras que atraem a bênção. Nós não fazemos isso para receber a bênção. Nós fazemos muitas dessas coisas não para receber a bênção, mas porque nós já somos abençoados. Mas a moeda de troca do reino dos céus é a fé. Todas as vezes que Jesus fez milagres,
fez algo sobrenatural na vida de alguém, ele disse: grande foi a sua fé. Em nenhum momento ele colocou ali sacrifício, ele colocou ali renúncia, ele colocou ali obediência, ele colocou ali um caráter ilibado, que aquela pessoa não tinha defeito e que ela merecia aquilo. Eu quero que você tenha clareza que tudo que você precisa é crer que Deus abençoa você, mesmo você não merecendo nada. Porque todas as vezes que nós tentamos merecer a bênção, nós entramos debaixo de maldição. Todas as vezes que nós achamos que pelo nosso esforço nós conquistamos a bênção, nós entramos debaixo de maldição. Todas as vezes que eu acho que o meu caráter, que a minha justiça, que as minhas ações são merecedoras da bênção de Deus, eu entro debaixo de maldição. Por que diz Gálatas 3:10? Projeta para mim Gálatas 3:10. Gálatas 3:10 diz que aqueles que vivem com essas moedas de troca, se relacionam com o Senhor assim, eles entram debaixo de maldição. Olha o que o texto diz: pois todos os que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Em outras palavras, está dizendo: olha, se você for obediente à lei e não falhar em nenhum item, você vai ser abençoado pela lei. Mas se você não consegue, você entra debaixo de maldição. Diz: maldito é quando você quebra um desses princípios. Tiago capítulo 2 verso 10 diz que se você tropeçar em apenas um item da lei, você é réu de toda a lei. Então, quando nós começamos a relacionar com Deus dessa forma, usando moedas de trocas para receber de Deus favor, nós entramos debaixo de maldição. Por isso que muitos crentes estão debaixo de maldição, porque eles ainda não tiveram revelação da graça. Por isso que muitas pessoas ainda estão debaixo de maldição. Tem um casamento que é um tormento, não consegue ter paz em casa, não consegue ter alegria no casamento, não tem um trabalho abençoado, não consegue desfrutar daquilo que ganha, às vezes tem até muito recurso, mas não desfruta, ele não consegue desfrutar. E uma pessoa próspera não é aquele que tem muitos recursos, mas é aquele que consegue desfrutar daquilo que Deus coloca nas mãos. Entende, irmãos? Amém? Isso vale para a saúde, isso vale para cada área da sua vida. Então, por que muitas vezes nós entramos debaixo de maldição? Porque nós relacionamos com Deus de forma errada. Tudo que você precisa é crer num Deus que abençoa quem não merece, em um Deus que justifica o ímpio, em um Deus que abençoa quem não trabalhou o suficiente, quem não fez o suficiente. Isso é fé. Se você trabalha o mês inteiro e fala: eu tenho fé, pastor, que no final do mês eu vou receber o meu salário. Isso não é fé, isso é óbvio. Porque se você trabalha o mês inteiro e você não recebe, você vai na justiça, porque é o seu direito. Fé é você crer: eu não trabalhei, pastor, o mês inteiro, mas eu creio que o meu patrão é tão bom, que mesmo eu faltando uns 30 dias, ele vai me dar o salário integral. Isso é fé. Porque o outro é obras, é natural, eu trabalhei, eu tenho o resultado. Mas fé não é isso. Fé é você olhar e falar assim: eu não fiz o suficiente, eu não mereço, mas eu creio em um Deus tão bom, tão gracioso, tão misericordioso, tão maravilhoso, tão pleno, tão absoluto, que tem um amor tão incondicional por mim, que mesmo eu não cumprindo nada do que eu tinha que fazer, eu creio que Ele vai me abençoar. Você tem fé para isso? Aí eu te pergunto: o que é mais fácil? Viver pelas obras ou viver pela fé? O que é mais fácil? Crer na lei ou crer na fé? O que é mais fácil? É óbvio que é pela lei, porque a lei é natural. Mas crer num Deus gracioso, você precisa de fé. Crer que há um favor sobre a sua vida, e não tem a ver com o seu merecimento, não tem a ver com o seu trabalho, vai exigir de você fé. Então eu vou dizer para você que você precisa de um esforço maior, não para merecer a bênção, mas para crer num Deus que te abençoa, mesmo você não merecendo. Amém? Porque é isso que atrai o favor, é isso que atrai milagre. Jesus nunca fez um milagre, porque eram pessoas justas, caridosas, se sacrificavam. Não, era pela fé. Ele disse que Jesus não fez muitos milagres na Galileia por causa da incredulidade deles, porque não tem a ver conosco, tem a ver com a nossa fé. Eu creio que eu não mereço, mas eu creio que Deus tem prazer em me abençoar. O texto da palavra de Deus fala da mulher cananeia. A mulher cananeia, ela queria muito milagre, mas Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, porque primeiro Deus veio para os judeus. E ela disse: mas até, olha a fé dessa mulher, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ela está dizendo: uma migalha que o Senhor me dá já é suficiente para aquilo que eu preciso. Isso é fé. Ela disse: olha,
grande foi a tua fé. Nem mesmo em Israel houve tamanha fé como a sua. E ela era uma mulher sírio-fenícia, não era judia. Então eu quero dizer para você que quanto mais revelação você tem dessa verdade, de que você é perdoado, que você é perdoada, de que você é amado, de que você é amado, de que você é filho, que o Deus que você serve não é um Deus punitivo, não é um Deus vingativo, não é um Deus que está exigindo de você algum esforço, Ele não está pedindo nada de você, Ele está pedindo creia. Eu tenho para te dar, só peça, peça e eu te darei, peça e eu te concederei. Creia que tudo que você precisa é crer em mim e pedir. Não há nenhum esforço, não há nenhum sacrifício, não há nenhuma renúncia que não seja possível para você. Não há nada que você precisa fazer a não ser você encher o teu coração de fé e dizer: eu creio que eu não mereço, mas eu creio que por não merecer e ter revelação disso, eu estou pronto para receber o milagre de Deus. Você vai ver duas pessoas orando. Jesus citou que havia duas pessoas orando no templo. Um fariseu dizendo: Senhor, obrigado porque eu não sou como esse pecador, eu jejuo 3 vezes por semana, dou o dízimo de tudo, frequento os cultos de domingo, vou na célula, participo, de todos os eventos da igreja, eu não falto nada, eu sou uma pessoa comprometida, Sempre que o pastor lança um desafio para ofertar, eu sou o primeiro a ofertar. Obrigado porque eu não sou como esses irmãos que não se comprometem com nada. Mas tinha alguém do lado que ele olhava, nem sequer ele conseguia olhar para Deus, porque ele reconhecia que ele é muito pecador. Ele diz: Pai, perdoa, porque eu não sou digno, não sou merecedor da sua bênção. Nem sequer ele conseguia ter coragem de olhar para os céus, porque ele reconhecia o seu pecado. E a palavra de Deus diz que não foi esse fariseu que recebeu a bênção de Deus, foi aquele que de fato olhou para si e reconheceu: eu tenho pecado, eu não mereço nada, mas eu estou diante da tua presença. O texto diz que quem saiu justificado foi aquele que reconheceu que nada merece. Porque a maioria das pessoas, irmãos, elas pensam isso. Elas acham que elas não precisam de Jesus, porque elas falam: eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, não estou prejudicando a vida de ninguém, estou honesto nos meus negócios, para que eu preciso de Jesus? Você pode perceber, o mundo não é anti-Deus. Você não vai ver nenhuma religião anti-Deus, todo mundo é pró-Deus. Você vai lá nos islâmicos, eles creem em Deus, mata, destrói, estupram, faz todo tipo de violência em nome de Deus. Eles defendem Deus, é uma guerra santa. Todas as religiões, eles são pró-Deus, mas quando você fala de Jesus, o negócio muda. Por quê? Porque a questão é: Jesus Cristo tem a ver com a graça. Não há o anticristo, não vai ser anti-Deus, vai ser anticristo. Então todas as religiões defendem Deus, mas eu quero dizer para você, o que gera salvação, transformação na vida do indivíduo é Jesus Cristo. Por isso que o mundo é anticristo, e por isso que nós cremos em Cristo, porque Ele é um milagre vivo que desceu dos céus e nos deu vida e nos concedeu perdão. Você não vai ver nenhum terrorista cristão: eu sou crente, sou terrorista. Você não vai ver, porque uma vez que Cristo entra na vida de alguém, o caráter dele é mudado, a vida dele é mudada, a crença dele é mudada, porque Deus trabalha com a graça. Jesus Cristo trabalha com a graça. Então, sabe por que eu estou falando isso para você nessa noite? Para que você entenda como que a bênção é alcançada, como que o favor é alcançado, como que uma vida abundante é alcançada, como que um casamento abençoado é alcançado, como que uma vida plena ela é alcançada. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você crê, tem a ver com a sua crença, tem a ver com a sua fé, tem a ver com o seu relacionamento correto diante de Deus, tem a ver de você olhar para Cristo e entender que em tudo você depende dEle. Então não entre debaixo de maldição, saia debaixo da maldição e entre debaixo do favor de Jesus. As religiões vão dizer: faça, se esforce, mas a palavra de Deus sempre vai dizer: peça, descanse e receba. A obra de Cristo já foi consumada, todo o sacrifício já foi feito, tudo que nós precisamos é crer e receber, porque Jesus Cristo já nos deu todas as coisas. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 1 e verso 2, Pedro disse isso. Ele começa a carta falando sobre a vida dele. Ele diz: eu, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue,
graça e paz sejam multiplicadas a vocês. Amém? Ele fala no final aí uma coisa interessante, é nisso que eu quero me ater. Ele diz que graça e paz vos sejam multiplicadas. E a pergunta que você tem que fazer diante desse texto é: como que eu multiplico a graça? Como que eu multiplico a paz? Porque ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas. Então é importante você ter revelação e clareza de que a graça de Deus que te foi concedida precisa ser multiplicada. Então a paz que você recebe do Espírito Santo, ela precisa ser multiplicada. E quando que ela é multiplicada, pastor? Quando a paz que eu recebo, eu transmito para outras pessoas. Quando o perdão que eu recebo, eu também transmito para outras pessoas. Quando a bênção que eu recebo, eu também transmito a outras pessoas. Então aquilo que eu recebo de Cristo, eu compartilho. Eu recebi perdão, fui perdoado. Então quando alguém me ferir, eu perdoo também. Olha, se eu estou em paz, eu não perco mais o sono à noite, porque agora eu confio no Senhor Jesus Cristo. Quando alguém está assim perto de mim, eu vou transmitir essa mensagem para ele: calma o teu coração, confia em Jesus, Ele é provedor. Mas talvez a pessoa vai falar: pastor, mas eu errei. Vai dizer para você: mas eu errei, eu estou passando por isso porque eu sofri as consequências do meu erro. Aí você vai dizer: não importa se você errou, se você não errou, Ele tem favor para você, porque a bênção é para quem não merece. Isso é multiplicar a graça, é você vivê-la, é no seu dia a dia, você viver lá no seu casamento, você ser gracioso. Pisou no teu pé, você pisou no pé também? Não, pisou no seu pé, tudo bem, eu te perdoo, você não sabe o que faz. Não foi assim que Jesus fez na cruz? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Então quando alguém errar conosco, assim deve ser a nossa atitude: Pai, perdoa, não sabe o que faz. Perdoa, porque eles não sabem o que faz. Mas eu quero que você, de uma forma especial, nessa noite, entenda de que, como que é importante isso. E quando eu creio dessa forma, o que isso gera no meu coração? Quando eu creio na graça de Deus, nesse Deus gracioso, o que isso muda na minha vida? Em Lucas capítulo 7, verso 47, diz o seguinte: por isso digo a você, Jesus dizendo, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Em outras palavras, Jesus está dizendo: quanto mais você reconhece que você tem pecado e que você precisa de perdão, mais amor pelo Senhor Jesus e por Deus você tem. Muitas religiões vão cobrar: ame a Deus. Como que eu amo a Deus se eu entendo que eu não fui perdoado? Como que eu vou amar a Deus se eu entendo que eu não estou sendo abençoado por Ele? Então quanto mais revelação eu tenho de que eu sou miserável, de que eu sou pecador, de que eu sou falho, de que eu não mereço, mais eu me comprometo com o Senhor. Tem muitas pessoas que elas falam: pastor, tudo que eu queria é ser um crente comprometido, de oração, estar lá todo domingo, mas eu não consigo. Por que acontece isso? Porque ela não teve ainda o entendimento de que ela foi muito perdoada, de que tudo que ela merecia era um inferno, mas Deus foi tão gracioso que deu para ela a vida eterna, perdoou, deu a salvação. Então o que me faz comprometer com Jesus é eu reconhecer que eu fui perdoado. Jesus está dizendo: aquele que muito foi perdoado, muito ama. Mas se você acha: não, pastor, eu não tenho muito pecado assim, eu sou uma pessoa até boa, preciso de perdão, você não vai amar o Senhor, porque você fala: eu não preciso, porque eu sou uma pessoa boa, por que eu vou amar o Senhor? Agora se você olha para o Senhor e fala: eu tenho muitas falhas, tenho muito pecado, eu preciso do perdão de Deus, eu preciso do perdão do Senhor Jesus, automaticamente você vai ter um amor por Ele intenso, porque a gente ama quando a gente é muito perdoado, mas a gente pouco ama quando a gente é pouco perdoado. Agora, existe alguém que não tem pecado? Existe alguém que tem pouco pecado? Não. A Bíblia nos colocou sempre na mesma classe, todos somos pecadores. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então uma vez que eu pequei e fui destituído, do que eu preciso? Diga assim: de perdão. Tudo que você precisa de perdão. Então quando eu entendo que eu fui perdoado, que eu não tenho mais nenhuma dívida diante de Deus, eu vou amar o Senhor. Você precisa crer nisso, você for perdoado. Você crê em Cristo, amém? Todos aqui creem em Cristo, não estava aqui. Você está aqui porque você crê em Jesus. Então creia que os teus pecados foram perdoados, os teus muitos pecados foram perdoados, e que não havia nada que você pudesse fazer para resolver esse problema. Cristo resolveu por você, e todos os teus pecados estão perdoados, inclusive os pecados que você ainda vai cometer, já estão todos perdoados. Na cruz, todos os seus pecados foram rasgados, removidos. Você está livre diante de Jesus, amém?
Então você foi perdoado. Então por que eu me comprometo com o Senhor Jesus? Porque eu fui perdoado. Então a graça torna as pessoas comprometidas, não por uma obrigação, mas por um prazer. Não vem para o culto porque, não vou para o culto, senão o diabo me pega. Não, você vai para o culto porque Deus tem bênção para você. Eu vou servir a Deus, não é porque eu estou com medo de ir para o inferno, não, porque Deus tem bênçãos abundantes para mim. Entende, irmãos? Que é uma questão de ótica. Você não serve a Deus, está com medo do diabo, porque está com medo de ir para o inferno, porque está com medo de perder o seu casamento, está com medo do negócio dar ruim, de um câncer te pegar. Não! Você serve a Deus porque Ele te perdoou, porque Ele amou você, Ele deu a vida por você naquela cruz. É por isso que nós amamos, é por isso que nós servimos, é por isso que nós nos comprometemos com Ele, porque eu fui muito perdoado, e quem é muito perdoado, muito ama. Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Jesus está falando de uma renúncia que nós precisamos fazer. Se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Isso aqui só é possível quando você entende a graça, quando você entende que você é amado por Ele, que Ele não te deixa, que Ele não te abandona. Sabe por quê? Porque só deixa tudo e segue Jesus quem entende que Jesus tem algo melhor para ele. Sabe por que Pedro deixou as redes e falou: eu vou te seguir? Porque ele sabia que aquilo que Jesus oferecia para ele era melhor do que o trabalho que ele tinha. Então você precisa crer em um Jesus que tem o melhor para você. Você precisa crer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é uma coisa ruim para você. O diabo vai plantar na tua mente: olha, cuidado com a vontade de Deus, né? Quando alguém chega e fala assim: eu vou para a África, eu vou fazer um trabalho missionário lá, em Congo. Aí você fala: pastor, mas quem vai te manter lá? Não, eu vou pela fé, Deus vai me sustentar. Você fala: está ferrado, vai passar fome. Quando fala de viver pela fé, dependente de Deus, você fala: está perdido. Porque nós imaginamos que estar na mão de Deus é uma coisa ruim, é sofrível. Já percebeu isso? Quando você ouve a notícia assim: pastor, os médicos enganou, agora é só Deus. Você fala: lascou, morreu, só Deus agora. Você entende que sem pensar, nós temos uma ideia errada de Deus? Não sempre foi Deus. Estar na mão de Deus é estar nas melhores mãos possíveis. Depender de Deus e viver pela fé é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Porque a vontade de Deus é boa, diga assim: é boa. Então ela não é ruim, tira isso do teu coração. Submeter a Deus e viver para Deus. Eu sempre achava que ser crente era uma coisa ruim. Não, esse povo não pode nada, Deus que me livre. Esse povo deve ser triste demais, deve ser infeliz demais. Mas porque a experiência que eu tinha de evangelho era lei, era um legalismo, era uma igreja que vivia debaixo de pena, e de fato era difícil. Na verdade era impossível, nunca consegui, né? Chegou um tempo que eu falei: não dou conta de ser crente não, eu estou condenado a ir para o inferno mesmo, já vou para o mundo logo, né? Já que eu não consigo ser crente, eu vou para o mundo, porque era muita lei, muitas regras, e ninguém conseguia submeter aquilo. Eu falei: estou perdido. Mas eu quero dizer para você, quando você crê em Jesus, você depende dele, saiba que você está fazendo e tomando a melhor decisão que você possa tomar. A vontade dele é boa, não é ruim. A vontade dele é perfeita, não há erros. Deus não erra, diga assim: Deus não erra. Creia que em tudo Deus tem um propósito. Deus não vai errar com você. Mesmo que você permaneça infiel, que você seja infiel, a palavra de Deus diz que Ele permanece fiel à sua palavra. Ele não muda seu respeito. E mais do que isso, a vontade de Deus é agradável. Se você acha que fazer a vontade de Deus é algo penoso, algo difícil, eu vou sofrer, não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que fazer a vontade de Deus é algo agradável, é algo prazeroso. Você vai ter alegria, você vai ter felicidade, você vai ter abundância. Porque se criou a ideia que você tem uma escolha: ou você serve a Deus ou você é feliz. Quer dizer para você que é o contrário. Enquanto mais você se rende, se entrega à vontade de Deus, mais feliz você se torna. Deus te chamou para ser feliz. Deus te chamou para ter um casamento feliz, para você ser realizado na sua profissão, para você ter uma saúde abençoada e ser feliz. Deus te chamou para onde você colocar as mãos ser abençoado, para que você seja feliz. Então tira essa ideia de que a felicidade de Deus não caminha junto. Ao contrário, Deus é a fonte de toda a felicidade. Na presença dele há deleite, na presença dele há verdadeira alegria, na presença dele há satisfação. Mas de que Deus que eu estou falando?
Eu estou falando de um Deus gracioso, não de um Deus legalista, não de um Deus cheio de regras, mas de um Deus que diz: eu só quero a tua presença, eu só quero você, a sua presença comigo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 9 e verso 10, Paulo fala sobre ele. Ele disse o seguinte, eu acho esse texto maravilhoso, porque o apóstolo Paulo, ele foi alguém que mais teve revelação da graça. E ele diz o seguinte: pois eu sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Ele era um perseguidor, e depois se tornou apóstolo. Mas o que diz no verso seguinte? Mas, pelas obras, pela minha justiça própria, pelo meu esforço, pelo meu jejum, pela minha oração, pelo meu comprometimento, não, ele diz, mas pela graça de Deus. Diga assim: graça. Graça significa favor imerecido, um favor que você nunca vai merecer. Diz, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe o que significa? Quando você crê na graça, você vai ter mais energia para trabalhar, você vai ter mais disposição para fazer as coisas, você vai ter mais alegria para resistir às tempestades, você vai ser alguém que vai produzir mais, vai trabalhar menos e produzir mais, e tudo que você trabalha, você faz com alegria, com prazer, não vai ser penoso, não vai ser difícil. Ele diz: eu trabalhei mais do que todos os outros. Por quê? Porque ele trabalhava no descanso, ele trabalhava confiando não na sua força, não nas suas obras, não naquilo que ele fazia, mas ele confiava no poder de Deus que estava com ele. Isso é graça. Amém? Você quer ser abençoado e frutífero? Então faça como Paulo, reconheça que você não é digno de nada. Ele diz: sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a graça de Deus em mim não me tornou inútil, muito pelo contrário, eu trabalhei mais do que todos os outros, fiz mais do que todos os outros, produzi mais do que todos os outros, mas não eu, mas a graça de Deus em mim. Creia que Jesus Cristo é quem trabalha por você, creia que o Espírito Santo é quem dá sabedoria para você, creia que é o Espírito Santo que dá estratégia para você, creia que é Ele que te cura, é Ele que te santifica, é Ele que te perdoa, é Ele que te abençoa, é Ele. Tudo que você precisa é se posicionar e diga: eu quero, eu recebo, eu estou aqui, eu quero receber, eu estou na tua presença e eu quero receber. Amém? Então diga assim: a graça de Deus torna as pessoas mais comprometidas. Tem pastores que não falam da graça porque tem medo. Se eu falar da graça, os irmãos nem vão no culto mais. Acha que vai gerar um descompromisso. Ao contrário, quanto mais você tem a revelação da graça, mais comprometido você fica com o Senhor, porque você vê quanto Deus é bom e abençoador na sua vida. Porque tudo, irmãos, é questão de você ter essa revelação: eu sou abençoado. Porque pessoas abençoadas são felizes. Quando uma pessoa olha para si e fala: eu sou abençoado, poxa vida, eu tenho uma esposa que eu não merecia. Verdade, né? Poxa vida, sou feliz demais, que mulher abençoada. Olha para minha filha e falo: meu Deus, que filha abençoada, eu não mereço ter uma filha dessa. Eu vou ser uma pessoa feliz. Eu olho para o meu financeiro e falo: uau, poxa vida, meu financeiro é abençoado, as pessoas ganhando menos do que eu, que financeiro abençoado que eu tenho. Eu olho para a minha saúde e falo: olha, não estou 100% não, mas tem pessoas muito piores do que eu, então glória a Deus por isso, tenho uma saúde abençoada, eu vou ser uma pessoa feliz. Agora, se você olha para o seu marido e fala: ih, merecia coisa melhor. Você olha para a sua esposa e fala: poxa vida, merecia coisa melhor. Você olha para sua filha, para o seu filho, você fala: mas foi isso mesmo que Deus me mandou? Será que é meu filho mesmo? Você olha para o seu financeiro e fala: misericórdia, ó Senhor, tudo que eu tenho trabalhado, é isso que o Senhor está me dando? Essa vai levar uma vida amargurada, infeliz, porque a bênção está diante de você e você não vê. Domingo passado eu falei sobre isso. Quem vive pela lei, não é que ele não é abençoado, ele não vê a bênção passar diante dele, ele não vê o quão abençoado ele é. Eu quero dizer para você que você é abençoado, porque a palavra de Deus diz que você é abençoado. Efésios 1 verso 3 diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. Você é abençoado, você é abençoada. Pastor, estou passando por crise financeira. Você está passando, você vai passar por ela, mas você é próspero diante de Deus. Jesus se fez pobre para que você fosse rico, creia nisso. Pastor, eu estou debaixo de um pecado e não consigo sair. Creia que você já foi liberto do pecado. Deus já te deu domínio próprio em Cristo Jesus. Você vai sair disso. Declare: Deus já me deu domínio próprio, Ele me deu um espírito de poder, de amor, de equilíbrio, e esse pecado não tem domínio sobre mim.
pastor, debaixo de uma enfermidade, eu sou uma pessoa doente. Uma vez uma irmã falou isso para mim, eu vi que depois daquilo, a cura dela aconteceu. Toda vez que eu conversava com ela, eu falava, pastor, porque eu sou uma pessoa depressiva. Aquilo foi me incomodando. Falei, na próxima vez que ela falar isso para mim, o Espírito falou comigo, confronta. Fiquei esperando o momento. Chegou um dia, ela, pastor, porque eu sou uma pessoa depressiva. Eu falei, nunca mais fala isso. Você não é uma pessoa depressiva. Você pode estar com depressão, mas esse não é o seu estado. Essa não é a sua condição. Você é uma pessoa saudável. Jesus na cruz tomou sobre ele todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades e nos devolveu saúde. Você é saudável. Você está passando por um momento de enfermidade, mas a sua condição é saudável. Entende, irmãos? Então você é rico, você é próspero, você é abençoado, você é saudável. Essa é a sua condição. Você é uma pessoa que tem paz, que tem alegria, realizado. Porque a palavra de Deus diz que você é abençoado. Deus já nos abençoou, Ele ainda não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou em Cristo. Mas talvez você está passando por uma fase difícil. Mas essa fase não determina quem você é. Talvez você fale, pastor, eu estou distante de Deus. Lembra do filho pródigo? A Bíblia fala que o filho pródigo saiu, gastou seu dinheiro com as prostitutas, gastou todo o dinheiro do pai, de forma dissoluta, começou a passar fome, começou a comer, desejar comer comida de porcos. Mas quando ele volta, o pai não diz, você não é mais meu filho. Muito pelo contrário, colocou um anel no dedo, vestiu a melhor roupa, colocou o melhor sapato, matou o novilho, não é um novilho, é o novinho, e fez a festa para receber, porque ele disse assim, meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e nós vamos celebrar. Sabe o que significa? Mesmo ele, naquele pecado, naquela condição, ele nunca deixou de ser filho. Quero dizer para você, você nunca deixa de ser filho de Deus, não importa a condição que você esteja. O dia que você tiver essa revelação, você volta para o Pai. O dia que você entender que você é filho, independente do que você faça, você volta para a casa do Pai. A Elisa pode me desobedecer, pode me xingar, pode falar, eu não gosto mais de você, eu não te quero, eu vou embora para a casa da vovó, mas eu continuo amando ela, porque é minha filha, ela nunca vai deixar de ser minha filha. Quero dizer para você, uma vez que você confessou, creu em Jesus, recebeu Jesus, você nunca mais deixou de ser filho de Deus. Você pode até estar distante, você fala, eu não acho que eu sou filho, você pode não achar que você é filho, mas para Deus você continua sendo filho, Ele continua te amando e te esperando de braços abertos. Creia nisso, que é uma questão de tempo de você voltar, que tudo que você precisa é dessa revelação. Você nunca deixa de ser filho, você é abençoado, Deus te gerou, e você é dele, e ponto final. Mesmo que você não queira, Ele te quer e te guarda. Mesmo que você fala, não quero, mas Deus continua te guardando. Sabe por que você está vivo até hoje? Porque Deus continua te guardando. Mesmo longe, mesmo distante, Deus continua te guardando. Você crê nesse Deus amoroso e gracioso sobre a sua vida? Então, creia que a graça é o que quebra as maldições. Pastor, como que eu rompo? Eu percebo que na minha família há muitas maldições. Como que eu quebro essas maldições? Saia da lei e venha para a graça. Para de ressonar com Deus de forma legalista, com seu esforço, e vem para a graça. Eu quero ler todo esse texto de Gálatas 3, do 9 ao 14. Eu quero concluir, caminhando para o final, falando justamente sobre isso. Como que Deus lida com a questão das maldições e com a questão do pecado. Ele diz o seguinte, olha, assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. Diga assim, eu sou da fé, não da lei. Aleluia. Pois todos que vivem na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito seja todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas nos livros da lei. Em outras palavras, Paulo está falando assim, se você vive pela lei, você não pode pecar. Se você peca, você está debaixo de maldição. E a pergunta é, quem que não peca? Jesus falou que aquele que não tem pecado é mentiroso. João disse isso. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Você não é justificado pelas suas obras, mas pela sua fé em Jesus. A lei não se baseia na fé, mas o homem que praticar essas coisas viverá por meio delas. Por aquilo que eu creio, eu vivo. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição no nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão também chegasse aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé.
Diga assim: promessa. Se eu chego para Elisa e falo: Elisa, a hora que você chegar do Kids hoje, eu vou te dar um bombom. Ela sempre pede. Eu falei para ela uma condição. Qual é a condição? A hora que terminar, a hora que chegar em casa, eu te dou um bombom. É uma promessa que eu fiz para ela. Coloquei alguma condição? Não, fiz uma promessa. A hora que chegar, qual é a condição? A hora que chegar. Promessa. A única promessa que foi feita é: se você crer, você vai ser abençoado. A única promessa que Deus fez é: creia. Ele não pediu mais nada, creia pela fé, e você recebe o bombom. Ah, mas e se eu desobedecer? E se eu não querer ficar no Kids? Não tem problema, eu não coloquei essa condição. E se eu dar trabalho para as tias do Kids? Para as tias do Kids? Não tem problema, você vai receber o bombom, porque eu prometi que depois que terminar eu te dou. Então o texto diz que a bênção de Deus foi nos concedida mediante promessa. Diga assim: eu creio que Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Então creia que Deus prometeu e não colocou nenhuma condição a não ser crer. Diga assim: eu creio. Pronto, é suficiente. Gálatas 3, verso 23 e verso 24 diz o seguinte: antes que viesse esta fé, estávamos sobre a custódia da lei, nela aprisionados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Talvez você está pensando assim: a fé é uma coisa ruim. Diga assim: não, a fé é boa, a lei é boa. A lei não é ruim, mas ela teve um objetivo: nos levar para Cristo. O tutor aqui é aquela pessoa que pega a criança e leva até o professor, é aquele cuidador. Ele não vai ensinar, mas ele vai conduzir. Ele não vai resolver o problema, mas ele vai levar para quem resolve. A lei aponta o problema: você é pecador, você está perdido. Mas a lei nos aponta para Cristo, que Cristo fala: eu resolvo. Então entenda o seguinte: tudo que a lei exigia, a graça concede. Diga assim: tudo que a lei exige, a graça concede. Então a lei exigia ser de santos, a graça concede: você é santo, nós somos chamados de santos. A lei exige: seja justo, Cristo é a nossa justiça e nos tornou justo. A lei exige: olha, seja perfeito, Cristo é a nossa perfeição. Entende, irmãos? Tudo aquilo que a lei exigia e nós não conseguimos cumprir, a graça ela não exige, ela não pede nada de nós, ela nos dá. Entendeu a diferença da lei e da graça? A lei ela exige de você perfeição, justiça, santidade, obediência. A graça nos concede: só recebe, crê em Jesus e eu te dou. De Cristo nós estamos revestidos. Então quando Deus olha para nós, Ele não vê nós, mas vê Cristo em nós. Amém? Eu quero concluir em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15, porque eu quero falar sobre pecado. Porque muitas pessoas acham que é o pecado que está colocando ela debaixo de maldição. Todo pecado ele tem consequência, mas nenhum pecado nos coloca mais debaixo de maldição na graça. Nenhum pecado. Como eu disse, todo pecado tem consequência. Não te incentiva a pecar, porque tem consequência. Não é a sua natureza também. Uma vez que você nasceu de novo, você não tem mais prazer no pecado. Mas eu quero dizer para você que nenhum pecado te coloca debaixo de maldição. E como que Paulo lidou com o pecado? Porque às vezes acontece isso, a gente peca e a gente não sabe como enfrentar isso. A gente não sabe como lidar com isso. Sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Estava tendo umas situações horríveis na igreja de Corinto. Os irmãos saíam do culto e iam para o prostíbulo. E estava tudo bem para eles. Estava tendo, dentro da família, o pai e o filho tendo a mesma mulher. E Paulo ficou sabendo disso, falou: mas esse povo não é crente, não? Não foi isso que Paulo falou, não. Mas eu quero que você olhe agora como que Paulo lidou com isso. Eu estou te falando um pouquinho dos problemas que tinha na igreja de Corinto. Muitos outros, briga, contenda. Um dizia: eu sou de Paulo, outro sou de Apolo. Uma confusão. Olha como que Paulo resolve. Acompanhe comigo aqui o texto. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois está escrito: os dois se tornarão uma só carne. Aquele, porém, que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual os receberam? Vocês, e que vocês não são de vocês mesmos?
Vocês foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Vou explicar para você o que Paulo fez. Paulo não falou: olha, você pecou, agora a maldição vai te pegar, né? Vai vir uma ordem de demônios, vai te possuir, e o negócio vai ficar feio para vocês. Paulo fala: não, presta atenção. Vocês creram em Jesus. Sabe o que acontece quando vocês creem em Jesus? O Espírito Santo passa a habitar em vocês. Olha que coisa interessante. Você crê em Jesus, amém, irmãos? Então, se você crê em Jesus, o Espírito Santo, ele habita em você. No seu espírito habita o Espírito Santo. E para onde você vai, o Espírito Santo vai junto. Se você vê um filme pornô, o Espírito Santo está junto com você. Se você entra num prostíbulo em relação com prostituto, o Espírito Santo está junto com você. Se você assalta um banco e rouba, o Espírito Santo está junto com você. Se você agride alguém, bate alguém, mata alguém, o Espírito Santo está com você. Aí Paulo fala: presta atenção, você está sujeitando a divindade a isso? Você foi comprado, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você não precisa fazer isso. Olha o que você está sujeitando. Porque nós temos a ideia de que quando nós pecamos, o Espírito Santo nos deixa, nos afasta, e nós fomos, depois ele volta, depois de muito esforço. Se eu chamar, jejuar, consagrar muito, quem sabe o Espírito Santo volta. Eu quero dizer uma coisa para você: o Espírito Santo nunca te deixa. Uma vez que você é filho, uma vez que você nasce de novo, que você crê em Jesus, você é a habitação dele, ele nunca te deixa. Não importa o que você faça, ele está ali com você. Então Paulo está dizendo: como pode, uma vez que o Espírito Santo habita em você, você está sujeitando ele a isso? Essa foi a orientação de Paulo, em como lidar com o pecado. Ele não condenou, ele não culpou, ele só falou: lembre-se que quando você peca, Deus está com você. Lembre que quando você comete qualquer coisa, você está sujeitando a divindade que habita em você a praticar aquilo. Aí eu te falo, alguém que tem essa revelação vai pecar em paz? Vai permanecer nesse pecado, sabendo que ele está sujeitando a divindade pela qual ele foi comprado, que o ama incondicionalmente? Vai permanecer assim? Quero dizer para você que você não pode viver debaixo de culpa e de condenação por causa desse pecado. Você só precisa entender que o Espírito Santo habita em você, e aonde você vai, ele vai com você. Você só precisa cuidar onde você está levando essa divindade que habita em você. Onde você está levando esse Deus que é santo com você. É muito simples. Ele não te deixa. Mesmo que você pegue, ele não te deixa. Eu deixo ele, mas ele não me deixa. Porque uma vez que o Espírito Santo habita em nós, o dom de Deus e o chamado de Deus é irrevogável. Não fica pensando que o Espírito Santo vai te deixar. E quando você peca, ele fica lá na porta esperando, que sair e volta, eu entro nele. Não, está lá com você o tempo todo. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Então eu quero que você creia nesta noite nesse Deus gracioso, num Deus que te perdoou, num Deus que te comprou, num Deus que te abençoou, num Deus que tem te sustentado, num Deus que tem quebrado as maldições, em um Deus que tem te dado uma nova vida, tem te dado uma perspectiva. É isso que Deus tem para você. Você não precisa fazer nada para receber a cura. Você não precisa fazer nada para receber o milagre. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser santificado. Tudo que você precisa é crer e se entregar a Jesus de todo o teu coração e entender que tudo que você precisa é ter fé nele e pedir, e ele te fará. Pastor, eu não consigo romper com isso. Peça, ele será dado. É só pedir. Todo mundo consegue pedir, não é assim? Quando entra uma crise financeira, para quem que você imagina que você vai pedir? Né? Alguns procuram o pai, outros a mãe, outros a avó, outro gerente. Mas eu quero te direcionar a um caminho melhor. Tudo que você precisar, peça para o seu pai, mas o seu pai celestial. Peça para o seu pastor, mas não o pastor Zeca, o pastor supremo que é Jesus Cristo. Tudo que você pedir, peça para o seu Deus, mas não um Deus punitivo que vai dizer: eu não mandei você fazer esse tanto de conta, agora se vira. Todo mês, agora esses dias eu vi algo assim numa rede social que eu não lembro. Uma pessoa orando, falando: Senhor, me ajude a pagar a fatura do cartão. Aí colocou lá, ele ganhava 5 mil, a fatura do cartão estava 7 mil. Aí Deus olhando lá de cima e falando para ele assim: mas todo mês isso? É, todo mês isso. O meu Deus gracioso é o meu Deus que, se ele fez um milagre ontem, ele tem um milagre hoje para mim. Não tem a ver com o meu merecimento. Se eu experimentei milagres no passado, eu experimento no presente e vou continuar experimentando no futuro. Se eu gastei do que não devia no mês passado, eu preciso de milagre hoje. Deus não vai olhar se você merece ou não, ele vai te dar, é só você pedir. E ele vai te corrigir, é uma questão de tempo. Ele tem paciência com você.
Ele fala que ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca. Ele é longânimo. Ele tem paciência. É nós que não temos, mas Deus tem. Fez conta de novo, mas eu vou ajudar ele assim mesmo. Daqui a pouco ele aprende, está tudo bem. A hora que ele amadurecer, ele aprende. Quero dizer para você que é esse Deus que você tem que crer. Você crê nesse Deus? Deus me chamou para pregar boas novas. Deus me chamou para pregar o evangelho da graça do Senhor Jesus. E eu gostaria que nessa noite você tivesse essa revelação de quem você é em Cristo Jesus. Isso te atraísse para perto dele. Isso te levasse para perto dele. Isso te impulsionasse para perto dele. Isso te encorajasse a ser alguém que rompesse com o pecado. Isso te encorajasse a ser alguém que confiasse nele, que descansasse nele, dissesse: como pode um Deus tão maravilhoso me amar, e como pode eu, tão falho, tão pecador, não corresponder a esse amor? Quero dizer para você que a minha conversão foi assim. Eu olhei para Deus e falei: mas Deus tem me abençoado tanto, eu preciso fazer alguma coisa para Deus, eu preciso me posicionar diferente, preciso tomar uma postura. Quero dizer para você que foi assim minha conversão. Não foi olhando e falando: meu Deus, minha vida está difícil, o que vai ser da minha vida? Não, eu olhei para Deus e falei: Senhor, não mereço nada do que o Senhor tem me dado, e eu preciso fazer alguma coisa. Quero dizer para você que quando você tem esse olhar, a tua vida é mudada, a tua vida é transformada. Então eu quero que você olhe para Deus como um Deus de amor. Você não vai pedir baseado se você merece ou não, se é difícil ou não. Esses dias eu estava pedindo algo, falei: meu Deus, mas isso é tão grande, tão impossível isso. Na hora Deus falou comigo: o que é mais difícil para mim? Curar alguém que está com a unha encravada ou ressuscitar um morto? O que é mais difícil para Deus? Porventura tem alguma coisa difícil para Deus? Faz diferença para Deus curar um encravado ou ressuscitar um morto? Para Deus é a mesma coisa. O que é mais difícil para Deus? Nos dar 60 mil para a gente reformar o prédio? Ou nos dar 2 milhões para a gente construir o nosso prédio? Ou começar a construir, comprar o terreno? Ou nos dar 15 milhões para construir o nosso colégio? Para Deus faz diferença? Não, não faz. Então eu quero dizer para você que não tem a ver com a sua condição, não tem a ver com o nível de dificuldade, não tem a ver se você acertou, se você... Aleluia. Não tem a ver se você acertou ou se você errou, se é difícil, muito difícil ou pouco difícil. Tem a ver se você tem fé em um Deus gracioso que tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer em te conceder. Sabe por que ele tem prazer? Porque tem sobra. Quando a gente tem pouco, não é assim? Imagina, chega o teu amigo lá e te pede 50 reais, mas você tem na carteira só 60. Você fala: poxa, é meu amigo, preciso ajudar ele. Mas você vai fazer isso com peso no coração, não é assim? Poxa vida, eu tenho tão pouco. Então você não faz aquilo com prazer, porque você tem pouco. Você fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida? Agora você imagina, alguém te pede 50 reais, mas você olha na sua conta, tem 35 milhões. O que é 60 reais para quem tem 50 milhões? Você vai fazer, você vai entregar esses 50 reais diferente ou não? Então entenda o seguinte: sabe por que Deus tem prazer em te abençoar? Porque a riqueza de Deus é infinita. Ele não tem só 35 milhões, Ele tem o mundo inteiro, tudo é dEle. Ele tem prazer em te abençoar, porque Ele tem de sobra para você, Ele tem de sobra para o teu vizinho, Ele tem de sobra para o teu amigo, Ele tem de sobra para todo mundo. Então Ele tem prazer em te abençoar, porque se Ele dá para você, Ele não vai faltar para o outro. Se Ele tem para você, Ele tem para o outro também. Deus tem prazer em nos abençoar. Se coloca de pé. Eu quero que debaixo dessa verdade você encha o teu coração de fé nessa noite, e você vai pedir para o Senhor. Hoje vai ser uma noite que você vai pedir, você vai ser um filho pidão, vai dizer: eu quero pedir, e eu sei que Deus tem prazer em me dar, porque Ele tem muito, Ele tem em abundância, Ele tem recursos infinitos, nunca se esgota, nunca se acaba. Ele não vai dar com a consciência pesada: vai faltar para o meu outro filho. Não, eu quero que você creia que Deus tem abundância para você, e tem abundância para todos os filhos também.
gostaria que o louvor subisse. Eu gostaria que você tirasse esse momento agora, enquanto o louvor está entoando uma canção, você vai orar e vai colocar diante de Deus isso. Você entendeu que a bênção de Deus tem a ver com a graça dEle, com o amor dEle, com a bondade dEle, com o favor dEle, com quem Ele é, não quem você é. Deus te abençoa não é porque você é bom, Deus te abençoa porque Ele é bom, aleluia. Vamos declarar isso? Diga assim: eu creio que Deus me abençoa, não é porque eu sou bom, é porque Ele é bom. É a bondade de Deus que faz, diga assim, é a bondade de Deus que faz a minha vida abençoada. Eu quero que você creia em nome de Jesus nessa noite, de todo o teu coração, que não tem a ver com você, não tem a ver com o que você faz, não tem a ver com quem você é, tem a ver com quem você crê, e você crê no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, não há impossíveis. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, não há nada demasiadamente difícil. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, não há merecimento. Quero dizer para você que a bênção, o perdão e o favor é para aqueles que creem. Você vai ver Jesus perdoando uma prostituta diante dele e disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas a hora que ficou só os dois, ele disse: cadê os que te acusam, te condenam? Ele disse: todos se foram. Ele disse: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Eu quero dizer para você que Deus, Ele não te condena. Não te condena. Você precisa ter consciência do teu perdão. Que é o que vai te fazer viver a segunda parte e não pecar mais. É você ter a revelação de que você está perdoado, de que você está perdoado, de que você é filho, de que Ele tem recursos e abundância para você. Não tem a ver o quanto você ora, o quanto você jejua, o quanto você tem acertado. Tem a ver de você para a presença dele e dizer: Senhor, eu sou teu filho. Eu vinha pedindo algo para Deus fazia muito tempo, e eu falava para Deus: Senhor, eu não queria ser assim, mas eu já entendi que eu não consigo mudar. Eu quero que o Senhor me muda. Pedi isso por muito tempo, e esses dias, sem eu perceber, eu vi que eu mudei. Falei: puxa, eu mudei. E nem percebi, eu lembrei da oração. Eu pedi essa mudança para Deus. Talvez você está aqui e você fala: pastor, eu não consigo mudar. Eu concordo com você. Deus concorda com você. Os anjos concordam com você. Mas você vai fazer de forma diferente. Você vai pedir. Dizer: eu quero mudar. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ter um caráter diferente. Eu quero ter uma atitude diferente. Eu quero ter uma crença diferente. Você vai pedir para Ele: eu quero que o Senhor me faça assim, assim e assim. Eu quero ter isso. Você vai pedir, você vai entrar na presença de Deus aqui, abrindo mão de toda a justiça própria, de todo o senso de merecimento, de trabalho, de serviço. Você vai dizer: é pela graça. Diga assim: é pela graça. É pela graça. Eu não mereço. É pela graça. Eu não mereço. Mas Ele tem prazer em me dar. Então eu quero que você ore agora. Você vai pedir. Você vai falar. Eu vou orar com você. Depois nós vamos louvar. E você vai entrar na presença de Deus pedindo hoje o que você almeja receber nessa noite. Pai, eu oro em nome de Jesus. Pai, com meu coração cheio de fé nessa noite. Que o Senhor é um Deus que cura. Que o Senhor é um Deus que liberta. Que o Senhor é um Deus que salva. Que o Senhor é um Deus que muda temperamento. Que o Senhor é um Deus que muda caráter. Que o Senhor é um Deus que muda circunstância. Que o Senhor é um Deus que muda ambiente. Ambiente de tormento em ambientes de paz. Ambientes de briga em ambientes de festa, de celebração. Eu creio que é o Senhor que faz. Quando os teus filhos pedem, Pai, eu entro agora, Senhor, de uma forma especial, pedindo por esta igreja, por esses irmãos que estão aqui. Se é cura, vai ser cura. Em nome de Jesus, toda enfermidade vai sair dessa vida, vai sair dessa casa, vai sair dessa família, porque sobre Cristo todas essas maldições foram removidas. Os teus filhos são saudáveis, mas eles não são doentes. Em nome de Jesus eu declaro e libero sobre eles a cura nessa noite.
serão perdoados. Eles já estão há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu naquela cruz. Por isso nós oramos e pedimos a tua bênção sobre a nossa casa. Agora você vai orar, você vai pedir